Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. Eu sou Luiz Carlos e estamos lendo o livro do padre Fábio de Mello, Mulheres Cheias de Graça. E esse capítulo agora será o Bilhetes e Retalhos. Vamos lá? Bom audiobook pra gente. A sombra deste abacateiro é tão velha quanto eu. Dizem que foi plantado pelo meu bisavô, por ocasião da partida de seu filho, que foi ser padre no outro lado do mundo. Plantou a árvore para substituir a presença que se foi. Quis ver nascer da terra alguma coisa que pudesse acalentar a ausência. Depois de tanto tempo já passado, filho morto e pai sepultado, a velha árvore continua sendo uma resposta à dor sentida. Estende no tempo a partida que já não há. Prolonga na história o que o silêncio se encarregou de sepultar e se transforma em sacramento na memória de quem sabe o motivo. Talvez seja por isso que, sempre que posso, me disponho a escrever cartas aos missionários que estão na África. É uma forma de pôr a mão na Bíblia, que está no outro lado do Atlântico, e dizer, por meio de suas vozes, as verdades evangélicas em línguas estranhas. No meio das cartas, costumo colocar algumas folhas da velha árvore. É um jeito de fazer o abacateiro continuar tendo sentido quando algumas de suas folhas cruzam as distâncias do mundo, envoltas e protegidas por frágeis envelopes de papel. Quem as recebe não sabe, mas quem as envia conhece bem as razões. O amor sobrevive de memórias. Essa verdade me acompanha desde menina, quando minha mãe me ensinou o ofício de tecer colchas de retalhos. Fazia questão de contar a história de cada retalho que pegava na mão. Frases curtas, mas com significados profundos. Não sei ao certo se havia algo de verdade em seus contos, mas isso não importa. Verdadeiras ou não, aquelas histórias me emprestavam alegrias. Uma colcha de retalhos guarda histórias surpreendentes. Eu aprendi. Olho para a trama de colcha e concluo. O retalho de veludo marinho não ficou bem neste losango, onde predomina o percal e suas tonalidades apagadas. Parece um lord inglês perdido em festa de pobre. Uma colcha de retalhos é uma aula de sociologia, uma concretização da utopia marxista, que desejava reunir no mesmo banquete operário e patrão. O tecido da madame é costurado ao retalho de uma antiga saia de empregada doméstica. A vida deu voltas. Os vestidos rodopiaram nos salões de festas. Despediram-se dos corpos. Caíram no esquecimento e depois foram retalhados e enviados para a Associação de Mãos Benfeitoras. Sacos entulhados resguardam histórias diversas. Formaturas, casamentos, primeiro beijo, velórios, sepultamentos, tardes de domingo. O bom da vida está por toda parte. Os retalhos que costuro me recordam que a felicidade é um mosaico. O cotidiano me empresta os pedaços que compõem o todo. Cada instante de vida é como um retalho que ajunto pela força da sutura. Em dias de chuva, faço sopa de macarrão e como até ficar triste. Há tanta lembrança escondida numa panela de sopa. Vida que se revela em noites sem estrelas. Maços de salsicha picadas, tamboretes ao redor da mesa e um bilhete de papel de pão rosado pregado na geladeira comunicando: Mãe, fui à casa da Lídia. Guarda a janta para mim? Um recado despretensioso, um retalho de papel, fragmento de fala solicitando desejo simples, prazer menor, diferente de outros, já lidos, pregados ali naquela mesma geladeira.
Bilhetes e retalhos são realidades parecidas. São pequenas partes de um todo. A frase que o brilho resguarda, a frase que o bilhete resguarda, é apenas um hiato do discurso existencial que não cabe nas palavras. Eu mesma já recebi muitos bilhetes, sempre pregados na geladeira. O mais triste deles foi numa manhã de agosto. A porta da cozinha entreaberta e o bilhete escrito em papel pardo comunicava: cansei de viver, estou no quarto dos fundos. A tragédia teve o seu primeiro passo no pequeno pedaço de papel pardo. Escrever aquela frase, decidir aquele gesto tão aterrorizante. Fez-me pensar no quanto é preciso coragem para querer morrer. A colcha não estava bonita. De certo, houve a prevalência de retalhos tristes. O menino mais novo do sargento Roseira é um diabo. Vira e mexe, vem bater campainha aqui em casa e sai correndo. Eu já prometi que vou dar uma coça nele. Não me importo com o fato de ser filho de autoridade. Eu criei meus filhos numa disciplina rigorosa, e não é agora que vou aguentar desaforo de menino entojado. Esse menino é um retalho tão puído que não serve nem para fazer tapete. Em dias quentes, prefiro água gelada com folha de hortelã, antigas receitas de baronesa Eliana Sá. E quase uma redenção para o corpo, felicidade escondida, prazer quase religioso, assim como os gomos de uma laranja. Uma laranja é uma oportunidade perfeita. Os gomos se dispõem a viver juntos, mas preservam sua individualidade. Por isso, gosto de descartá-las para percebê-los. Acho um crime espremê-los de uma só vez. Gosto de sentir o sabor de cada um. Suco de laranja é coisa que me assusta. É a comunidade esfacelada, espremida. Chega a me dar agonia. A propósito, ando experimentando calafrios na hora de novela de São Geraldo. A propósito, ando experimentando calafrios na hora da novena de São Geraldo. Sãozinha comentou comigo que anda sentindo a mesma coisa. Acho esquisita essa coincidência, sinceramente. Acho que Sãozinha é uma mentirosa descarada. Até hoje, ainda não engoli aquela história de que ela recebeu um sonho, o pedido de Nossa Senhora das Vitórias, para que sua imagem passasse o Natal em sua casa. A comadre Maria Roma comanda as visitas da imagem há anos e tem sempre o cuidado de que a lista seja seguida com rigor. Mas quando a Sãozinha a procurou para contar a revelação que a santa lhe fizera em sonho, ela só pôde concordar. Discordar do pedido da santa? De jeito nenhum. O nome dela nem constava na lista. Há famílias que já esperam há mais de 3 anos. Eu mesmo já tive vontade de receber a imagem mais de uma vez em minha casa, mas nunca me senti no direito de pedir. Enquanto isso, vou cuidando desta venca na janela, como quem cuida de um recém-nascido. Mas ela não agradece. Vive murcha. Nunca tive sorte com avencas. Quem me deu esta muda foi minha prima Eliodora. Trouxe para mim de Santo Antônio do Monte. Eu a encontrei na mesinha de centro da minha sala. Uma surpresa. Tinha tacado em seu caule um bilhetinho com dizer único: cuida direitinho, senão morre. A comadre tem razão. Há tanta coisa na vida que, se a gente não cuidar direitinho, acaba morrendo antes da hora. A Odete Leocádia é um exemplo disso. Está morrendo antes do tempo. Foi vítima de um bilhete na geladeira. Depois de um fim de semana em Itapecerica, cuidando da mãe cancerosa, deparou-se com um bilhete escrito em papel amarelo pregado na geladeira. Não quero mais te enganar. Fui embora para a Bahia com a Florípides, mas o menino que ela fala que é meu. Depois desse bilhete, a Odete nunca mais foi a mesma. Vive murchinha, igualzinha a minha avenca. De vez em quando, amasso pão de queijo e mando um tabuleiro para ela, mais os 2 meninos, com o intuito de amansar a tristeza. Tristeza maior é quando chega a época de Natal.
é de cortar o coração. Judiação. Nenhuma bola de árvore colore aquela casa. Depois daquele bilhete, a vida para aquela família é sempre sexta-feira da paixão. Calvário definitivo. Deus que me perdoe, mas se existir inferno, ele deve estar cheio de marido safado. O excomulgado do Silvério deve ficar na porta, ao lado do coisa ruim, dando boas-vindas a quem chega. Mas não quero julgar ninguém. Quero rezar pelas almas do purgatório com a mesma disciplina com que faço a minha caminhada pela manhã. Passou o dia de finados e o inchaço das minhas pernas não me deixou ir ao cemitério. Minha sorte é que a igreja prescreve que, até o dia 8, uma visita ao cemitério, acompanhada de uma reza pelas almas aflitas, nos rende indulgências plenárias. Mas só até o dia 8, insistiu o vigário de Cristo em seu pronunciamento. Fico pensando, será que é até a meia-noite ou é só no horário comercial? Sei não. O que sei é que as nossas indulgências acabaram ficando nas mãos dos porteiros do cemitério. Afinal, são eles que determinam os horários do fechamento das portas. Vai ver que no dia 8 há uma tolerância maior do horário, assim como nos bancos em véspera de feriados prolongados. Ah, não sei. O certo é que essa contabilidade de graças é esquisita que só. Disse também que há uns outros tipos de indulgências que ele chama de parciais. São para aqueles que não conseguiram cumprir o preceito no tempo e do jeito certo. Eu fico sem saber. Irmã Lucilene, sempre que quer nos consolar de uma espera tortuosa, vive nos dizendo que nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas aí eu me pergunto, então para que serve o calendário litúrgico? E como é que fica essa história de indulgências plenárias e indulgências parciais? Se os tempos são diferentes, como é que Deus controla quem lucrou plenária e quem lucrou só parcial? Perguntei inocentemente tudo isso ao Padre João, e ele me respondeu com um grito que me gelou a alma. Atrevida! Depois do grito, veio a penitência pelo atrevimento. Proibiu minha entrada na igreja por exatas 2 semanas. E foi aí que não entendi mesmo. Em minha inocência, quis esclarecer com uma perguntinha logo após a ordem de expulsão. Como é que fica aquela história de que Deus prefere os pecadores? O senhor não está expulsando da igreja um daqueles a quem Deus prefere? E mais uma vez ele gritou, sacrilégio! E acrescentou a penitência mais 15 dias. Deus me livre de ser Deus. Deve dar trabalho demais vigiar o mundo. Será que no céu há um relógio de ponto, onde os horários são conferidos no caso da indulgência? Quem chegou antes? Quem chegou depois? Não sei. Melhor deixar para lá. Há umas coisas na religião sobre as quais é melhor a gente ficar quieta. Deus que me segue se eu estiver blasfemando. Mas nunca entendi essa história de que o pobre de Judas já nasceu predestinado a ser o traidor. Coisa mais triste, meu Deus. Eu fiquei calada, porque quando eu quis defender o pobre do apóstolo, o Padre João quase me excomulgou em público. Depois disso, duvido sem falar nada para ninguém. Duvido sem alarde, rindo por dentro, gritando só para mim mesma os absurdos da fé. Nas reuniões de setor, sou sempre a primeira a interpretar a palavra de Deus. Sou ortodoxa que só. Tenho prazer em interpretar e repetir as orientações dos cardeais. Aquelas vestes vermelhas me convencem. Eu bem que gostaria de ter um retalho daquelas roupas para enriquecer as minhas coxas. Iria costurar um pedaço da batina cardinalícia, num retalho retirado do vestido da Rosalinda, a prostituta mais odiada da cidade. Ninguém saberia de fato, só eu. Aquela coxa seria a concretização da profecia do profeta Isaías, que previa que um dia lobo e cordeiro comeriam no mesmo prato. A coxa seria dada ao Padre João. Quanta rebeldia cabe em mim! Outro dia apertei um tomate na barra do Jorge, na banca do Jorge, até furá-lo. Ninguém viu. O motivo foi simples. Repúdio ao preço absurdo, abusivo que estava sendo cobrado. Pequenas transgressões me fazem feliz.
Outra coisa que também gosto de fazer é apertar aqueles pacotinhos de chicletes recheados. É uma delícia infantil e, ao mesmo tempo, uma vergonha para uma mulher da minha idade. Mas sentir o estouro dos pequenos cubos dentro das embalagens é uma alegria que recupero da minha infância. O ordinário do Justino tem a mesma idade que eu e ainda teve o descaramento de me avisar de que eu poderia entrar na fila de atendimento especial. O banco lotado, gente saindo pelo ladrão, e ele teve a coragem de alterar a voz em fazer uma desfeita daquela, na frente de todo mundo. Na hora que eu ouvi a frase atrevida, o chão pareceu me engolir. Que vergonha, meu Deus! Isso é o mesmo que falar: ô velha, economiza as pernas para dar conta de chegar até a funerária e escolher o seu modelo. Na hora não abri a boca, mas minha vontade era de falar umas poucas e boas para ele. Isso não se faz. Qualquer dia desses, entro na casa dele e prego um bilhete na geladeira. Deixei alguns pares de meias no congelador. Estão sujas. Pega e chupa. Que horrível! Vai chupar meia era uma expressão que não saía da boca do velho Juvenal Catarro Grosso. Era o homem mais desbocado que já vi na face da terra. Usava a expressão toda vez que alguém o aborrecia. Nunca soube a origem de seu nome horroroso. O ódio que Justino me despertou ainda me assanha. Meu Deus me livre de alimentar ressentimento. Quero a absolvição dos meus pecados, a redobrada vigilância de não deixar minha venca morrer de vez e a heróica coragem de comprar um bilhete de rifa da Iraci, sem desconfiar de que ela já tenha conhecimento do nome que será premiado. Da primeira vez, o ganhador foi o marido dela. Da segunda, foi o Valdir, filho mais velho. Da terceira, foi a Valdirene, sua sobrinha. E, por fim, ela mesma. Ah, tenha paciência. Vai fazer hora com a cara de quem tem tempo. Qualquer dia desse, eu me encho de coragem e a mando picar a mula com aquelas cartelinhas. Enquanto não mando, vou pregar bilhetes imaginários em geladeiras inexistentes e tecendo colchas. É uma terapia. Imaginando bilhetes, reforma o mundo, costurando tecidos, reaproxima as distâncias, diminui os abandonos. Pela força dos tecidos, reconcilia os inimigos, reencontra amores perdidos. Enquanto a janta, disperso a ira, trago maridos de volta para suas esposas. O mesmo acontece com os bilhetes pregados na geladeira. Tanto podem gelar a alma quanto aquecer a carne. Tudo depende da letra e da cor do papel escolhido. Neste fim de semana, minha filha mais moça veio me ver. Foi embora quando ainda era cedo. Deitada, recebi o seu beijo. Ficou me olhando um tempo em silêncio, acariciou meus cabelos e depois enxugou a lágrima que seu gesto despertou em mim. Mais tarde, um bilhete escrito em papel azul claro me advertia: mamãe, há felicidades escondidas por toda a casa. Observe o prazo de validade, para que não se percam. De tão feliz, quis morrer naquela hora. Fim do capítulo. Fala galera, tudo bem? Olha só, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até esse momento. Quero agradecer a você por ter se inscrito no canal, deixado seu like. Se ainda não fez isso, o momento é agora. Se inscreva, deixa o like, deixa seu comentário, compartilha e não esquece de acionar o sininho das notificações. Saudações, tamo junto, até o próximo vídeo.